Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e na semana passada eu estive na Feira do Livro, na edição 95 do evento que acontece em Lisboa. Foi a minha primeira vez nesta Feira de Livros, já tinha ido à do Porto. E no episódio de hoje a minha ideia é mostrar um pouco os livros que comprei, alguns autógrafos que consegui e também fazer um rescaldo e falar um pouco da minha experiência na Feira do Livro. Feira do Livro que acontece de 4 a 22 de junho no Parque Eduardo VII em Lisboa. Vou falar aqui um pouco então dos livros que comprei e vou começar aqui com o Batman de Grant Morrison, volume 1, editado pela Devir. Um livro que tinha sido apresentado no Maia BDA. Os editores, a Ana Lopes tinha lá um volume, uma réplica deste volume, mas o volume ainda não estava na banca da Devir para compra e então eu não consegui comprar no Maia BDA, mas comprei agora na Feira do Livro. E além disso, consegui aqui um catálogo de manga da Devir que vocês podem pegar se passarem na banca deles. E é engraçado porque isto tem de um lado os livros que eles têm, aliás assim, e depois tem assim um póster, neste caso do Dragon Ball. Eu particularmente não sou fã de Dragon Ball, mas pá, para quem é fã pode conseguir aqui um póster assim de graça. Além disso, na compra deste livro recebi um marcador da coleção Angoulême, que tem aqui os volumes já publicados, o Alex Sinner e a trilogia de Nicopol, e do outro lado tem as obras que serão publicadas nesta coleção. E além disso, também recebi uma espécie de postal da trilogia de Nicopol do Enki Bilal. Mas vamos falar então aqui deste Batman de Grant Morrison. Ele já tinha sido anunciado. Um volume que eu irei fazer em breve um episódio dedicado a este, porque eu acho que esta fase do Grant Morrison é uma fase muito boa e é uma boa aposta da Devir. Por isso, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar like neste vídeo e ativar as notificações para não perder esse vídeo e outros. Depois, passei no stand da Seita e comprei finalmente o Shanghai Dream, uma edição única, um volume único que estava lá, que tem arte aqui do Jorge Miguel, que já foi lançado há uns aninhos, entre a Seita e a arte de autor. Deixem-me confirmar aqui em que ano é que foi. 2020. Pá, é um volume que tem aqui uma arte que me agrada bastante e estou bastante curioso para ler este livro. Felizmente ou infelizmente era o último volume. Não teve desconto este. Foi o preço que estava. No entanto, seria uma das únicas oportunidades de eu comprar este livro, por isso comprei. Mas do stand da Seita também levei a Fera, que este por si teve um desconto e um bom desconto. Primeiro volume. Comprei isto porque, em primeiro lugar, é um volume do Zidru, que é um autor que eu gosto bastante, e também porque a Seita irá lançar em breve o segundo volume desta obra e assim poderei ter a oportunidade de ler os dois tomos de uma só vez e depois até gravar um vídeo de análise sobre esta obra. Da Seita foi isto. Eu não comprei assim muitos livros. Comprei também aqui este Peter Pan ou Picanova, o volume 2 da coleção, que saiu pela Asa numa coleção distribuída pelo público. Eu já tinha feito esta coleção e na altura comprei este volume, só que um dos problemas destas coleções é que quando elas são transportadas, os volumes em si ficam sempre com algumas moças. Tem aqui, por exemplo, vocês conseguem ver. E o meu, na altura, tinha esta parte completamente destruída. E então eu vendi esse volume e pronto. E depois acabei por encontrar isto no stand da Asa. Fiquei bastante surpreendido por isto estar lá. Isto é uma obra que eu gosto mesmo muito. O Loisel faz aqui a sua versão da história do Peter Pan e fiquei muito feliz por encontrar isto. Estava a um bom preço e se vocês tiverem
a possibilidade de ainda passar no stand da Asa, na Feira do Livro, acho que é uma série que vale bastante a pena. E depois, finalmente, comprei 2 volumes que também já estão a esgotar, que são os 2 primeiros volumes da série Bouncer, editados aqui em Portugal pela Arte de Autor. Temos aqui este, To Hell and Back, que reúne os tomos 8 e 9 da série, um que se chama To Hell e outro que se chama And Back, se não estou em erro, mas deixem-me confirmar aqui na ficha, exatamente. E isto já foi lançado em 2017 e marca aqui os últimos volumes com argumento do Alejandro Jodorowsky. Por sua vez, o outro volume que contém os tomos 10 e 11 já conta apenas com o argumento e as ilustrações do François Bouc. Posso mostrar aqui um pouco também do interior deste volume. Pá, uma série que eu gosto muito. Eu já tinha os volumes todos da Asa e posso mostrar. Tenho aqui o volume 6 e 7, que tem esta capa muito interessante. Capa e contra capa. Depois, este é o primeiro volume duplo da Asa e o único, foi o último que a Asa lançou. Depois tem aqui o volume 5. O famoso volume 4, que eu falei há pouco num vídeo em que falo de edições especiais da minha coleção, muito difícil de encontrar. O volume 3. E depois temos aqui o volume 2 e o volume 1. E pronto, de uma forma geral foram estas as minhas compras. Deixem-me mostrar aqui outro livro que eu levei para neste fim de semana, que estive lá em Lisboa e que tive a oportunidade para ler, que foi A Aventura do Sapo, do André Morgado. Eu também vi a apresentação deste livro no Maia Bíblia. E eles lá estavam, os autores, tanto o André Morgado como a Caxiçu. No entanto, eu não consegui comprar este volume na altura. E então, estive com o André Morgado, estava lá também o Diogo Campos, estive a conversar um pouco com eles. E o André fez-me aqui a sua dedicatória. Explicou-me que eles, nas dedicatórias deste livro, o que é que estão a fazer? A Caxiçu está a fazer um sapo e depois ele escreve, digamos, a dedicatória, os balões de texto e fazem a assinatura. Como só estava o André, fiquei apenas com a dedicatória e a assinatura do André. E por isso, quando a Caxiçu, quando eu tiver a oportunidade de estar com o artista, ela terá de me fazer aqui o sapo para completar assim a dedicatória. Foram então estas as minhas aquisições na Feira do Livro. Aproveitei aqui vários descontos, por exemplo, o Bouncer estavam com descontos, a Fera também estava com um bom desconto, o Batman do Grant Morrison estava com desconto de 20%, não era assim nenhuma promoção de 30% ou mais. E o livro do Peter Pan também estava com um desconto. Por isso eu acho que é sempre bom vocês irem à Feira de Livros se tiverem a oportunidade para aproveitarem esses descontos. Eu fiz já um vídeo de vlog onde vos mostro as diferentes editoras e bancas que estão lá presentes e também fiz vários reels no Instagram que vocês podem consultar algumas das minhas recomendações nessas bancas. Mas agora quero-vos falar um pouco sobre a minha experiência na Feira do Livro. Em primeiro lugar, eu acho que aquilo é muito grande. Aquilo tem, se não estou em erro, 350 pavilhões distribuídos por 2 corredores enormes que vão de uma ponta à outra do Parque Eduardo VII. E de uma forma geral eu gostei. Acho que no que diz respeito à banda desenhada, naturalmente, tinha lá uma boa representação de bancas de banda desenhada. Aliás, eu tive muito trabalho a gravar aquele vídeo do blog para tentar cobrir a maioria das bancas de banda desenhada. Não consegui cobrir todas, mas tinha lá bancas desde os grandes grupos, com uma presença a Asa, a Penguin, até, digamos,
bancas das editoras que publicam exclusivamente banda desenhada, como a Ala dos Livros, a Arte de Autor, a Seita, à frente também tinha a Devir, com 2 pavilhões, e no que diz respeito a essa representatividade, eu gostei. Tinha também a Gradiva, tinha a Saída de Emergência, apesar deles já não publicarem banda desenhada há bastante tempo, e tinha a Levoar, representada pela VASP. Depois também tinha a Convergência, que tem ali novidades da G-Floyd, se não sou em erro, da Kingpin. Tinha a Europress, que também tinha lá bastante banda desenhada. Tinha a Planeta, que ainda tinha algumas coisas de Star Wars. Mas de uma forma geral era um espaço que tinha bastante banda desenhada. Agora, no que diz respeito à presença das editoras, eu acho que a Feira do Livro é um espaço muito diferente, por exemplo, ou é uma experiência muito diferente no Festival de Banda Desenhada, como o Coimbra BD, ou principalmente o Maia BD, em que claramente são festivais dedicados e focados em banda desenhada, em que há ali muitos descontos, há também muita troca de ideias com os editores, com os artistas, e aqui na Feira do Livro também há um pouco disso. Eu tive a oportunidade de falar com a Wanda, da Arte e Autor, com o Ricardo, da Aula dos Livros, tive ali conversas interessantes com ambos, também com a malta da Seita, que também foi impecável comigo, com artistas, mas eu acho que a presença dessas editoras numa feira do livro é muito mais importante, ou acho que eu vejo que a presença deles poderá ter mais importância na captação de novos públicos, porque há muita gente que vai à Feira do Livro para conhecer, há muita gente que vai para comprar livros de, digamos, de prosa e depois acaba por se esbarrar numa banca de banda desenhada e fica com curiosidade e tem ali uma oportunidade de conhecer os livros, de estar em contacto com eles. Eu acho que é diferente de, por exemplo, ir a uma FNAC ou ir a uma Bertrand em que não há o contacto com o editor, e eu acho que aqui o papel dos editores é um papel muito importante para expor os livros, de vendê-los. Eu tive a oportunidade de presenciar isso, por exemplo, no stand da Wanda, por exemplo, tinha lá crianças e tinha pessoas e ela estava sempre a explicar qual é que era a história, digamos, a vender o seu produto, o que eu acho que faz muito bem e que ajudava também às pessoas que não conheciam esse mundo da banda desenhada ficarem interessados na sinopse, porque muitas vezes as pessoas veem a arte, mas não percebem a história, nem se dão ao trabalho de ler a sinopse. E tendo ali um editor a apresentar estes livros, eu acho que isso é muito, muito engraçado. E também uma experiência boa para alargar digamos, o mercado de banda desenhada e também até para acabar com uma espécie de ideia estereotipada de que a banda desenhada é para putos ou que a banda desenhada é algo infantil, quando na verdade quem lê sabe que existe banda desenhada para todos os tipos. No entanto, senti que um dos grandes problemas das editoras de banda desenhada, nomeadamente a Arte de Autor, a Seita e a Ala dos Livros, que estamos aqui a falar de editoras que têm já perto de 10 anos de lançamentos de banda desenhada. A Arte de Autor estava lá pela primeira vez e estava a comemorar 10 anos. A Ala dos Livros eu acho que não tem 10 anos, mas está lá perto, e a Seita também para lá caminha. E são editoras que já começam a ficar com um catálogo grande e que um pavilhão é muito curto para apresentar ali as suas séries. Isto porquê? Porque na banda desenhada a arte é algo que. E as capas é algo que é muito importante. E por exemplo, uma série como o Black Set estava lá exposto 1 ou 2 volumes, e depois os outros volumes eles tinham de ficar, digamos, empilhados e guardados num sítio. E para quem não conhece a série, dá uma sensação de que Black Set só tem 2 volumes e que a reedição dos outros volumes nem existe. Ou seja, as pessoas não têm aquele impacto visual de perceber que a série já tem 3 4 5 volumes. E na minha opinião, eu acho que as editoras de banda desenhada perdem um pouco pelo facto de estarem restritas a um espaço de apenas um pavilhão que é muito, muito curto. Por exemplo, se formos falar de uma série como O Mercenário, eu estou aqui a falar dos livros da Aula dos Livros, podia estar a falar de um Bouncer ou por exemplo, dos livros de Sherlock Holmes, da Agatha Christie, da Arte e Autor, que já tem
sei lá, diria 10 volumes publicados, é difícil para os editores terem ali todos os livros expostos em que dê para ver as capas, em que dê para perceber claramente que já foram publicados vários volumes, e nesse sentido eu acho que as editoras de banda desenhada ficam muito prejudicadas com isso. A própria Devir é uma editora que também já anda nisto para aí há perto de 15 anos, com foco no mangá, mas agora está a expandir para os cómics americanos, também para a banda desenhada franco-belga. A Devir tinha duas bancas, mas mesmo assim também achei que era um pouco diminuto para o vasto catálogo que a Devir tem. Por exemplo, eu acho que é o Naruto já vai na publicação 50 e tal, ou seja, era impossível para eles terem ali os livros todos expostos. E isto leva-me a uma notícia que saiu na altura da, digamos, da abertura da Feira do Livro, que foi uma notícia em que os pequenos editores acusaram a APEL, que é a organizadora da Feira do Livro, como vocês podem ver aqui, de que as pequenas editoras não conseguem crescer e não conseguem ter mais do que um pavilhão. Isto foi uma notícia que digamos, abordou várias editoras. Saída de emergência, Tinta da China, se não estou em erro, a própria Relógio d'Água, o próprio Ricardo Magalhães, da Aula dos Livros, dá declarações nessa entrevista, bem como a Ana Lopes de Advir, e também há ali uma frase, uma declaração da Levoir, que dizem que existem grandes grupos que controlam a Feira do Livro, e isso, para quem esteve lá, dá claramente para perceber. Há ali secções da Feira do Livro em que entramos em grandes galerias de grandes grupos, como por exemplo a Penguin, o grupo da Leia, que também tem ali uma praça gigante. A Presença é outra editora e outro grupo que também tem ali uma secção muito grande. E eu acho que, de uma forma geral, os grandes grupos devem ter grandes áreas, porque eu acho que isto deve estar um pouco proporcional ao número de livros editados. No entanto, os editores queixam-se de que eles fazem pedidos à Apple para crescer e para ter uma maior representatividade de pavilhões na feira. No entanto, a resposta da Apple é recusar, sem nunca mostrar um critério como, por exemplo, qual é que é a faturação das editoras, qual é o número de ISBNs que são pedidos pelas editoras, ou qual é que é, digamos, a longevidade que as editoras já estão ali na Feira do Livro. E os editores queixam-se um pouco dessa falta de critério e dessa falta de declarações por parte da Apple, e queixam-se também de que outras bancas tiveram crescimentos de 2 e 3 stands, quando há editoras que já andam a pedir um aumento de um pavilhão há 3 e 4 anos e que consecutivamente recebem uma resposta negativa da Apple. E nesse sentido, eu acho que a Feira do Livro perde um pouco o encanto e mostra claramente que há aqui grandes grupos que dominam a feira e que dominam a Apple e que impedem, digamos, as pequenas editoras de crescer. Um caso ainda mais paradigmático é o facto de, por exemplo, a Arte de Autores estar a partilhar o seu pavilhão com a Escorpião Azul, e o Ricardo na altura disse-me que isso justificava pelo facto de eles terem uma boa relação com os editores, com o Jorge e com a Sharon, e também pelo facto de, a certo ponto, a Escorpião Azul, por ser uma editora pequena, ter pensado ir para o espaço dos pequenos editores. Que, para mim, eu preciso falar disto porque foi uma das coisas que me chocou muito na Feira do Livro. O espaço dos pequenos editores é basicamente uma tenda, tipo uma tenda grande, que não tem ar-condicionado, que tem tipo umas ventoinhas. E eu lembro-me que na altura a minha namorada quis ir a essa tenda e eu até tinha curiosidade para ir lá. Tinha, por exemplo, M-Books, que tem sempre livros fora de catálogo, a preços muito baratos. Só que no momento em que eu entrei, o calor que estava lá
fez com que eu tomasse a decisão e disse à minha namorada: olha, desculpa, gostava muito de ir aqui, mas as condições disto são completamente deploráveis e é absolutamente ridículo como é que os pequenos editores têm de se sujeitar a isto, enquanto que há grandes grupos que têm 15, 20 stands. E eu acho que, por exemplo, um grupo, sei lá, com uma presença, ter menos um stand e darem esse stand a uma pequena editora, será que fazia assim tanta diferença no final de contas? Não é? E eu acho que é essa tremenda injustiça na atribuição do número de stands que estraga e que mancha, na minha opinião, um pouco a Feira do Livro. Ainda bem que o Ricardo e os editores da Escorpião Azul tiveram ali digamos, um consenso e conseguiram colocar ali um espacinho pequeno, mesmo que seja pequenino ali no stand da Aula dos Livros, pelo menos a Escorpião Azul e os seus livros não ficaram naquela tenda que é absolutamente vergonhosa, que é a tenda dos pequenos editores. E tenho muita pena que hajam pessoas que infelizmente tiveram de sujeitar para ter uma representação na Feira do Livro e terem de aceitar aquelas condições que são absolutamente lamentáveis por parte da APEL. Eu acho que acima de tudo é isso, até que ponto é que digamos, a grande representação das grandes editoras, se lhes tirassem dois, três stands, que diferença é que isso se iria notar digamos, na sua presença na Feira do Livro e digamos o benefício que iria trazer para as pequenas editoras. Além disso, também falando aqui da questão da Escorpião Azul, acho que foi uma boa jogada por parte da Escorpião Azul e da Ala dos Livros, porque a Escorpião Azul tem um vasto catálogo de autores portugueses e eles fizeram ali várias sessões de assinaturas e que dinamizou aquela zona ali à volta do stand da Ala dos Livros. Eu acho que foi uma win-win situation para as duas editoras. E fiquei muito feliz por ver a Escorpião Azul ali no stand da Aula dos Livros. Um, Também falando aqui de alguns eventos, um, tivemos alguns eventos relacionados com banda desenhada. Não tive a oportunidade de ver essas apresentações. Sei que também a Seita teve parte de assinaturas, por exemplo a do André Morgado. O Luís Louros esteve lá no seu aniversário e acho que também juntou muita gente, o que para mim também é sempre muito bom e acho que dinamiza ali também a área das zonas das editoras de banda desenhada. E só voltando aqui atrás, por exemplo, a Levoar foi uma editora que tinha presença através do stand da VASP. Até tinha uma boa representação dentro do stand. A VASP tem dois armazéns e eles estavam tipo em metade de um, ou mais de metade do que um, mas tinha ali uma boa representação. Mas, por exemplo, havia livros da coleção Novelas Gráficas que eu tive de perguntar à pessoa porque eu visualmente não conseguia identificar se o livro estava ali ou não, o que na minha opinião é uma pena. E a Levarro foi uma das editoras que pediu um armazém para ter presença, digamos, na feira e que foi recusada pela Apple. Advir também que tem dois stands, acho que chegou a pagar um terceiro stand. E a Apple simplesmente recusou-lhes, digamos, o aumento da presença na feira e simplesmente devolveu-lhes digamos, o pagamento antecipado desse terceiro stand. De uma forma geral, é isto. Acho que a Feira do Livro é boa para quem não conhece, mesmo para quem conhece banda desenhada. É sempre uma coisa interessante porque há sempre bons descontos, mas eu acho que para os fãs de banda desenhada há eventos bem mais interessantes do que a Feira do Livro. Foi uma experiência que eu gostei. Se vou voltar ou não, depende, porque Lisboa fica longe, mas pelo menos para quem é leitor, há ali sempre boas atividades. Não digo que a Feira do Livro não seja uma coisa interessante, mas acho que há certas coisas que mancham um pouco, digamos, a imagem da Feira do Livro. E com isto eu quis expor um pouco estas coisas porque acredito que muitas pessoas não estejam a par destas coisas e eu acho que estes temas devem ser apresentados e serem debatidos e por isso
Se tiverem aqui uma opinião sobre a Feira do Livro, podem deixar aqui na secção de comentários. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal. Passem nas redes sociais do Facebook e Instagram para verem imagens dos livros que vou lendo. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.